Olá, irmãos, graça e paz, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje a gente vai continuar os nossos estudos, né? E o tema será a valorização de cada membro da família cristã, certo? E o texto base será 1 Timóteo 4, 12 a 16, certo? Fazer aqui a leitura rapidinho para a gente dar continuidade aos nossos estudos, certo? Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Certo? Então, quando a gente começa a nossa aula falando a valorização de cada membro da família cristã, eu vou fazer o inverso. Eu vou começar falando de algo um pouco fora do nosso tema, que é minha área, a história. Por exemplo, quando vemos uma figura histórica imponente como Júlio César. Júlio César, um grande imperador romano, um cara que fez ali inúmeras conquistas, né? E aí se tornou famoso por ser o primeiro imperador de Roma. E aí a gente pensa que ele sozinho foi que fez tudo aquilo. Sozinho aquela figura conseguiu conquistar todas essas coisas. E não, quando a gente se atenta aos detalhes, se atenta ao processo, vemos que a população estava ao lado de Júlio César. Vemos que o exército que lutava junto com ele tinha vários generais ali que auxiliavam os soldados, até mesmo o próprio Senado com apoio, certo? Então a gente percebe que são vários setores que conseguiu chegar até essa figura principal, a figura culminante que seria Júlio César. Outra figura histórica muito relevante e importante, Jesus. Jesus Cristo. A gente vê Jesus, mesmo ele sendo homem, mesmo ele sendo Deus, podendo fazer tudo, ele convoca 12 pessoas para estarem ali ao seu lado, certo? Trabalhando junto com ele no seu ministério. Falando, olha Pedro, você vai ser pescador de homens, Judas, você vai administrar as finanças aqui do ministério. Então, cada um, Jesus ele vai delegar funções. E agora eu chego ao nosso contexto. A gente vê, por exemplo, a igreja. A igreja, a estrutura toda bonita, o nosso prédio, todo o funcionamento dela, né? E a gente vê lá o pastor pregando, o ministério de louvor tocando, e aí a gente tem lá os membros que sentam, e aí a gente vê que tudo está funcionando. Só que a igreja vai muito além disso, né? Sabemos que a igreja, ela tem muitas pessoas por detrás ali nos bastidores que sustentam toda essa obra, sustentam com trabalho duro e também com oração, certo? Então, a igreja, ela precisa de cada um desses membros trabalhando e precisa até de mais, né? Precisa até de mais pessoas ali se prontificando para a obra, certo? E aí, o primeiro ponto da lição, ele fala disso, de características particulares de cada um que podem ser utilizadas na igreja, na edificação da vida do próximo. E aí a gente começa a pensar no seguinte: ah, mas eu não canto. Ah, mas eu não prego. Ah, mas eu não sei dar aula. Pessoal, se você consegue fazer qualquer coisa bem, seja em qualquer canto da sua vida, por exemplo, você fazer um texto, você escrever bem, então você pode, por exemplo, auxiliar na fazer boletim, você pode, por exemplo, ajudar nos slides, você tem, pessoal, função não falta. Jesus mesmo, ele fala, né, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A gente tem um mundo para alcançar. Então,
tem muita pessoa precisando ser alcançada por esse amor. Só que a gente precisa fazer mais, certo? A gente precisa se doar mais. Temos um corpo repleto de estratos, digamos assim, né? Temos os idosos, temos as mulheres, temos os homens, as crianças, os jovens, adolescentes. Então, cada um desses setores podem contribuir da sua maneira, podem contribuir com o que sabem fazer, né? Eu lembro quando a gente era criança, criança mesmo, não tinha nem tamanho de gente. Na igreja, quando eu frequentávamos no setor de mansões, a gente era responsável de fazer a cantina. Lógico que minha mãe estava ali, né, coordenando o negócio, era tipo o Jacan falando lá, você é vergonha da profissão. E aí a gente ficava lá cozinhando aquele negócio e troco e dinheiro, mas desde criança já começando a valorizar o trabalho. E a gente começa a perceber que trabalhando, né, para nós ali naquele momento, a gente também abençoava o irmão, edificava todo o corpo, certo? E que é o terceiro ponto da nossa lição, tá? O corpo, quando ele trabalha, ele tem que gerar frutos, né? Ou até mesmo o indivíduo, quando ele está nesse progresso de trabalhar na obra de Deus, ele tem que gerar frutos. Como a gente falou bastante aí no ano passado, da videira, né? Nós estamos ali na videira que é Cristo, e se essa videira não produz fruto, ela é lançada fora. Então é automático, uma coisa ela leva a outra. Quando você começa a trabalhar na obra de Deus, é automático, né? É tanto que aqui no texto fala assim que tornar-se padrão, né? Por que tornar-se padrão? Ser exemplo, não ser somente aquele negócio, faça o que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? É para ser os dois, é ser padrão em tudo, dentro da igreja, dentro de casa, dentro do trabalho. A gente tem que lembrar que viver para Cristo não é viver dentro da igreja, é viver a todo instante. Viver, a partir do momento em que você aceita a Deus, não quer dizer que você só vai poder, por exemplo, fazer coisas específicas que é reservada à igreja, por exemplo. Não, agora eu sou uma pessoa que vai simplesmente só ouvir louvores, né? Agora eu não posso mais fazer nada no mundo. Pessoal, vai muito além disso. Vai muito além dessa barreira que a gente coloca. Se você sabe lavar uma louça bem, você lava para manifestar a glória de Deus, certo? Se você consegue fazer qualquer trabalho bem, aonde quer que você estiver, você será a luz para manifestar essa glória de Deus, certo? Então, lembre-se, se você tem facilidade de exercer qualquer tarefa, a igreja precisa dessa tarefa. O corpo precisa dessa tarefa. O corpo precisa de você. O mundo precisa de você. E quanto o corpo mais forte ele será, mais forte ele vai trabalhar e com mais força ele vai conseguir alcançar essas vidas que estão perdidas, certo? Então, essa é a reflexão que eu deixo para nós, igreja. Essa é a reflexão que eu deixo aqui para vocês. E estou com saudades, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus e se cuidem.